Oi, pessoal, aqui é do Genomic Day, mais especificamente do Genomic Day Nordeste. Meu nome é Ana Benco, eu vou falar um pouco sobre as ômicas. Então, o que é que são as ômicas? Então, o tema da minha fala é ciências ômicas, o que são e como afetam a sua vida. Então, olhando aqui, o que nós vemos é uma grande diversidade de seres vivos, desde unicelulares até seres multicelulares, procariotos até eucariotos. Cada espécie dessa árvore evolutiva que eu estou mostrando, ela tem um determinado genoma. Há uma variação desse genoma entre os indivíduos da espécie, mas essa variação ela é bem menor do que entre indivíduos de espécies diferentes. O genoma detém toda a informação genética necessária para a sobrevivência e tanto para a estrutura, a morfologia dos indivíduos. Então, a gente pode ver essa diversidade aqui nos alimentos, por exemplo, em animais, no caso aqui, os besouros, no ser humano, os diferentes grupos étnicos desse quadro da Tarsila Amaral. E o que é genoma, então? Genoma é todo o DNA de um indivíduo, incluindo os genes. Ou seja, nem tudo que tem no nosso genoma são genes. Nós temos, além de genes, sequências que não são codificantes, não codificam proteínas. Os procariotos têm genomas menores do que os eucariotos, são organismos totalmente unicelulares, enquanto os eucariotes, por exemplo, animais, plantas e o ser humano, eles já têm genomas bem maiores e também eles têm, além do genoma nuclear, um genoma extranuclear. No caso aqui desse exemplo é o genoma mitocondrial. Nas plantas tem um terceiro genoma, que é o genoma dos cloroplastos. Mas para analisar esses genomas, nós precisamos fazer sequenciamento de DNA. Esse sequenciamento é bem desafiante, No início, ele era um processo muito demorado, e hoje, com as tecnologias modernas, é possível sequenciar o genoma humano em um dia, genoma de uma bactéria em menos de 1 hora ou poucas horas, dependendo da bactéria, e o genoma de um vírus em poucos minutos. Então, aqui está mostrando que o nosso genoma ele é capaz de se autorreplicar. Então, todas as vezes que a célula se divide, o genoma se replica, e aí metade desse genoma replicado vai para cada célula filha. Mas, além de se replicar, nas regiões em que ocorrem os genes, esse gene ele pode ser ativado e ele pode produzir um transcrito. Esse transcrito ele vai ser uma molécula, uma sequência complementar ao gene, só que ao invés de ser DNA, ele é um RNA. E esse RNA ele vai ser processado e vai ser chamado de RNA mensageiro. Então, esse processo se chama transcrito, A transcrição, e o RNA mensageiro ele é um transcrito. O que é interessante nesse caso aí? Então, quando eu pego todo o RNA de uma célula e separo os RNAs mensageiros, eu consigo ver quais genes estão se expressando naquela situação. Isso é bem interessante. Mas, para você fazer uma análise global de todos os genes, você tem que sequenciar muitos transcritos. A isso a gente chama de transcriptoma. Além do transcriptoma, esses RNAs mensageiros, eles são direcionados para fora do núcleo e lá eles interagem com a maquinaria dos ribossomos e são traduzidos para proteínas. Então, nesse processo, são geradas, para cada RNA mensageiro é gerada uma proteína. Você também poderia analisar
o conjunto todo de proteínas, por exemplo, de uma situação onde tenha um tumor e o mesmo tecido normal, para ver o que está sendo produzido naquele tecido do tumor, que é o que provavelmente está por trás na etiologia daquela ocorrência. A esse processo de sequenciamento de todas as proteínas, ou nem sempre você sequencia, muitas vezes você simplesmente reconhece por metodologias diversas, a gente chama de proteoma. Vocês devem ter percebido que todas essas palavras, né, genoma, proteoma, transcriptoma, elas terminam com oma. E o seu conjunto, e o seu processo, né, genômica, transcriptômica e proteômica. Daí surgiu a palavra ômica. Então, a palavra ômica, embora ela seja um sufixo, ela une todas essas abordagens, né, que envolvem essas diferentes técnicas analisando dados globais. Então, além do genoma, o transcriptoma, o proteoma, você pode analisar, por exemplo, metabólitos, que são moléculas de baixo peso molecular, e aí, se você analisar de forma global, é o metaboloma. Em geral, esses dados eles devem ser associados com dados fenotípicos, que são dados também globais, de muitos indivíduos. Então, a isso a gente chama fenoma. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é quando você analisa amostras ambientais. Por exemplo, você pode analisar o solo de uma determinada área e ver quais os micro-organismos e outros organismos que vivem naquele solo, sequenciando todo o DNA e analisando esse DNA, por exemplo. Então, as ômicas, né, elas são técnicas, né, que envolvem análise de dados em larga escala, né? Então, começou com a genômica, né, que é o estudo do genoma de forma individual ou comparativa, e passou a transcriptômica, proteômica, metabolômica, mas nós temos várias outras ômicas. Estou trazendo aqui alguns exemplos de um trabalho que nós publicamos, que está em português, e onde a gente fala de todas essas ômicas, e aqui tem uma lista das principais. A gente não vai poder falar muito aqui por causa do tempo, mas aconselho que vocês se informem, busquem, porque tem muita informação relevante, bem interessante para a leitura. Essas análises todas, elas são legais, por quê? Porque elas, juntando várias ômicas, o que a gente chama de dados multiômicos, você consegue fazer estudos integrando esses dados. Então, aqui está mostrando, né, vários tipos de ômicas, aqui dados do fenótipo e a integração desses dados. Normalmente, isso é feito em bancos de dados. Você pode depois analisar esses dados e usar esses dados para entender, por exemplo, a função de uma determinada proteína, ou comparar um gene que confere uma doença comparado com a outra versão, o alelo normal. Pode analisar a evolução dos organismos, pode analisar a diversidade. Então, muitas aplicações que existem. Para essas análises, é fundamental que, além dos bancos de dados e dessas ferramentas, que você também use, né, técnicas de bioinformática, né? Ou seja, são técnicas computacionais aplicadas a dados biológicos, nesse caso aqui, dados de ômicas. A bioinformática, ela é, digamos assim, um ramo indispensável das ciências ômicas. Então, uma vez gerados esses dados, é super importante que eles sejam analisados. Muitas vezes, depois dessas análises, você tem que voltar para o campo, voltar a coletar talvez mais indivíduos ou talvez mais amostras, volta para o laboratório, analisa tudo de forma global e entende o que a gente chama de sentido biológico.
vários dos dados gerados dessa maneira, eles mostram novas moléculas, novas coisas que podem ter aplicação biotecnológica. Então, é aí que isso tem a ver com as nossas vidas, né? Então, como essas análises, esses dados afetam as nossas vidas. Então, eles já estão afetando as nossas vidas. Então, há um grande progresso na área de saúde, por exemplo. Uma das coisas que está sendo desenvolvida é a medicina de precisão, aonde, por exemplo, fármacos eles vão ser aplicados de uma forma mais individualizada, não tratando a doença, mas tratando o indivíduo, né? Aonde esses dados de ômicas eles podem ser integrados com prontuários, com dados de populações inteiras, para entendimento de como é que aquele fenótipo ele se comporta na população. Na microbiologia, a microbiologia, vocês sabem, ela é muito importante, desde os nossos alimentos, né, considerando fungos, leveduras, bactérias que são benéficos, né? Por exemplo, né, lactobacilos, né? Nós temos vários simbiontos e também os patógenos, né? Tem um grupo aqui que vai falar sobre resistência a antibióticos, né, das bactérias patogênicas. Então, essa é uma coisa onde as ômicas têm uma importância bem grande. E vocês viram, né, a importância das ômicas na pandemia da Covid-19. Então, o vírus, o sequenciamento desses vírus, as análises desses vírus, elas têm sido fundamentais. Como eu falei antes, vírus não são organismos vivos, né? Eles podem, o genoma deles pode ter DNA ou RNA, e no caso do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19, é um vírus de RNA. Na agropecuária, né, não teria várias cultivares novas, várias, não só a transgenia, mas também o melhoramento convencional, ele tem sido apoiado pela genômica, há novas edições para modificações precisas no genoma, que é chamado de edição gênica. Então, tudo isso tem uma grande associação com as ômicas, né? E o meio ambiente, nesse contexto, é extremamente importante. Então, o novo conceito é que nós, seres humanos, para a nossa sobrevivência e bem-estar, temos que pensar cada vez mais em preservar o meio ambiente, em cuidar dos alimentos de uma forma diferente, mais voltado para a qualidade do que para a produção. Então, esse é um termo, saúde única, né, em inglês, One Health, que eu aconselho que vocês também leiam mais. Então, eu quero agradecer, eu espero que vocês tenham gostado. Essa minha fala ela foi introdutória, a gente vai falar sobre mais coisas, sobre ômicas, né? Mesmo porque o Genomic Day tem tudo a ver com as ômicas, e essa edição 2021 está sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado, e nós estamos aqui à disposição.